Saudações filosóficas, hoje vamos continuar a ler e a interpretar as cartas a Lucílio de Sêneca e vamos passar para a carta número 7. Então, Sêneca começa essa carta com a seguinte pergunta: queres saber qual é a coisa que com maior empenho deves evitar? A multidão. Ainda não estás em estado de frequentá-la em segurança. Ora, se Sêneca diz a Lucílio que ele ainda não está em estado de frequentar a multidão em segurança, é porque pressupõe que existe um estado em que a pessoa pode, efetivamente, frequentar a multidão em segurança. Talvez se a pessoa estiver morta. Talvez se vaguear por aí como um espírito desencarnado. Nessa altura é possível que a pessoa esteja em estado de frequentar a multidão com segurança. Fora disso, é muito difícil estar, de facto, nessas condições. Aliás, o próprio Sêneca diz a seguir: eu confesso-te sem rodeios a minha fraqueza. Nunca regresso com o mesmo caráter com que saí de casa. Algo do que já pusera em ordem é alterado. Algo do que já conseguira eliminar regressa. E diz ainda: é-nos prejudicial o convívio com muita gente. Não há ninguém que nos não pegue qualquer vício, nos contagie, nos contamine sem nós darmos por isso. Sêneca antecipa aqui as ideias que Gustave Le Bon desenvolveu num livro intitulado A Psicologia das Multidões. Nesse livro, Gustave Le Bon mostra que, de facto, a multidão contagia o indivíduo e não o deixa agir de forma racional, consciente, leva-o a ter, no fundo, comportamentos instintivos, comportamentos que ele, de facto, enquanto indivíduo isolado, não admitiria. Portanto, a multidão não é recomendável. Nunca foi, não era no tempo de Sêneca, não é hoje e seguramente não será no futuro. A multidão nada tem de recomendável. E Sêneca diz ainda: e nada há tão nocivo aos bons costumes como ficar a assistir a algum espetáculo, pois é pela via do prazer que os vícios se nos insinuam mais facilmente. E diz, conta que foi casualmente assistir ao espetáculo do meio-dia, à espera de encontrar algo de ligeiro, de divertido, algo que descansasse os olhares dos homens da vista do sangue humano. Foi o contrário que encontrei. Bom, e, enfim, refere que o espetáculo a que assistiu era um espetáculo sangrento, o que não é para admirar. Na Roma da época, esses espetáculos eram frequentes e Sêneca reconhece que espetáculos assim estão longe, muito longe, de nos edificarem e de contribuírem, enfim, para o nosso progresso moral e espiritual. Mais à frente, Sêneca vai aconselhar Lucílio a que se refugie em si próprio, que fuja da multidão, que evite os maus, que evite, enfim, as grandes aglomerações. E diz então o seguinte: refugia-te em ti próprio quanto puderes. Dá-te com aqueles que te possam tornar melhor. Convive com aqueles que tu possas tornar melhores. E acrescenta ainda: por vão desejo de tornares conhecido o teu talento, não deves misturar-te com o público, a ponto de desejares fazer leituras
ou participar em debates. Até, enfim, a realização de leituras, a participação em debates são vistas por Séneca de forma negativa, como sendo efetivamente prejudiciais. Mas então, e ele antecipa uma questão que poderia surgir a Lucílio, mas então em proveito de quem estudei eu. E Séneca diz o seguinte: não tenhas receio. Se tiveres estudado em teu proveito, não terás perdido o tempo. É curioso que existem pessoas muito preocupadas com a humanidade, querem transformar o mundo, canalizam todo o seu afeto para a humanidade, estudam em prol da humanidade. Talvez essas pessoas fizessem melhor figura se estudassem em proveito de si mesmas. Se em vez de quererem melhorar o mundo, quisessem melhorar-se a si mesmas. Se em vez de quererem governar os outros, tivessem pelo menos a decência de arrumar o seu quarto. Mas enfim, esse instinto, esse desejo, esse gosto por uma abstração que se chama humanidade é bastante frequente e é frequente também em pessoas que são incapazes de ajudar aquele que lhes vai bater à porta, mas estão de facto muito preocupadas em salvar a humanidade. Enfim, Séneca diz a Lucílio que se ele estudar em seu proveito, não terá perdido o tempo. E para que os meus estudos de hoje, diz Séneca, não tenham sido só em meu proveito, vou citar-te 3 pensamentos notáveis que encontrei, mais ou menos com o mesmo sentido. Então, um deles é de Demócrito, e Demócrito terá dito o seguinte: um só homem vale para mim um povo. Um povo vale tanto como um só homem. Depois refere um outro autor, cuja identidade é desconhecida, ou sobre cuja identidade se discute, que ao perguntar-lhe por que se aplicava com tanto empenho num tratado que seria acessível a tão poucos, respondeu: para mim, basta-me que sejam poucos. Basta-me que haja só um leitor. Basta-me que não haja nenhum. Isto é muito interessante. Alguém que escreve qualquer coisa e fica contente, mesmo que ninguém venha a ler o que ele escreveu. Basta-me que não haja nenhum leitor. O último pensamento é de Epicuro. E Epicuro, numa carta dirigida a um dos seus companheiros de estudo, terá dito: eu não escrevi isto para muitos, mas sim para ti. Contemplarmo-nos um ao outro é espetáculo suficiente. É curioso, enfim, com todos estes pensamentos que Séneca terá recolhido naquele dia e, enfim, que oferece a Lucílio, mostram que o filósofo Séneca tem uma visão muito minimalista das coisas, uma visão desprovida das grandes ambições típicas daquelas ideologias salvíficas e messiânicas. E, enfim, por hoje é tudo. Continuaremos em breve com a leitura das cartas a Lucílio
Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.